No ano 1527, uma anabatista holandesa, chamada Weyken, foi julgada por rejeitar o batismo de recém-nascido. O historiador anabatista Tieleman van Bracht, em sua obra O Espelho dos Mártires, publicado em 1660, descreve o julgamento e condenação da irmã. No dia 15 de novembro de 1527, Weyken, filha de Claes, foi levada da prisão do castelo de Woerden para a Haia. No dia 17 deste mesmo mês, o conde de Ograten, governador da Holanda, se encontrava neste mesmo lugar. No dia 18, Weyken foi conduzida perante o governador e seu conselho. Foi uma mulher que fez o interrogatório que segue. Perg, você considerou bem tudo o que os lhe propuseram? Res, continuo firme naquilo que já disse. Perg, se você não mudar de ideia e abandonar o seu erro, terá que se sujeitar a uma morte intolerável. Res, se vocês receberam poder do alto para infligir tal morte em mim, estou disposta a sofrer. Perg, você não teme a morte, que na realidade nunca experimentou. Res, é verdade que nunca experimentei a morte, e nunca vou, porque Cristo disse: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. O homem rico experimentou a morte e a experimentará durante toda a eternidade. Perg, como você encara os santos? Res, o único mediador que conheço é Jesus Cristo. Depois de um interrogatório longo, Weyken foi levada à prisão novamente. Durante os 2 dias seguintes, muitas pessoas, entre elas monges, sacerdotes, mulheres e amigas chegadas, a tentaram de todas as formas possíveis. Notemos especialmente o caso de uma mulher que lhe implorou da seguinte maneira: Perg, querida mãe, por que você não guarda sua doutrina no seu coração sem dizer nada aos outros? Então não seria preciso morrer. Res, querida irmã, eu sou obrigada a falar e, portanto não posso me calar. Perg, neste caso temo que você tenha que morrer. Res, mesmo que me queimem amanhã, ou me afoguem dentro de um saco, não importo. Aceito o que o Senhor ordenou para mim e não quero que seja de outra forma. Continuarei firme no Senhor. Perg, se for só isso que você fez, espero que não morra. Res, a morte não me preocupa. O que me preocupa são todas estas pessoas tão boas, embora cegas. Peço a Deus que as ajude. Vieram 2 padres, um para ouvir a sua confissão e o outro para instruí-la. Este último, mostrando-lhe um crucifixo. Perg, veja aqui o seu Senhor e Deus. Res, este não é o meu Deus. A cruz na qual o meu Salvador morreu é bem diferente. Este crucifixo é um Deus de madeira. Joguem-no no fogo, para assim se aquecerem. Perg, parece-me que você está muito enganada. Res, não adianta. O que tenho, eu recebi do Senhor e Deus, a quem dou honra, louvor e toda a minha gratidão. Mais uma vez foi levada ao tribunal. Foi neste lugar que um monge colocou um crucifixo em sua frente. Perg, você gostaria de mudar de ideia antes de ouvir a leitura de sua sentença? Res, continuo firme com o meu Senhor e Deus. Nem a vida e nem a morte me separarão dele. O reitor de Naeldwijck, subcomissário e inquisidor, leu a sentença, primeiramente em latim, para em seguida lê-la na língua holandesa. Disse que seu erro principal era relacionado aos sacramentos, sendo por isso uma herege. Em consequência disso, Weyken seria entregue ao governo. Ele fez questão de deixar claro que não concordava com a sua morte. Com isso ele e seus 2 assistentes se retiraram do tribunal. O juiz imediatamente leu a sentença secular, afirmando que em virtude da sua obstinação, teria que ser castigada.
portanto seria queimada até ser reduzida a cinzas e toda sua propriedade seria confiscada. Travou-se o seguinte diálogo entre Viking e um monge. Monge, você não teme pela sentença que acabou de receber? Não tem medo de morrer na fogueira? Viking, não. Sei como permanecer firme no meu senhor. Monge, chegou a hora de enfrentar o fogo. Rogo-lhe que mude de ideia. Viking, estou feliz. Seja feita a vontade do Senhor. Com isso, esta mulher piedosa se colocou na posição certa para facilitar o serviço do carrasco. Quando este quis colocar uma corda no pescoço para garroteá-la, Viking tirou seu véu com as próprias mãos a colocou. Ao dizer estas palavras, o carrasco começou a garroteá-la. Ela, sentindo a corda apertar, fechou os olhos, como se estivesse dormindo, morrendo no dia 20 de novembro de 1527. Brast, 1660, p. 148-150. No ano 1527, teve início a Reforma Protestante na Suécia. Esta reforma deixa bem claro o sistema político protestante. O rei decide pela religião luterana porque todos os bens católicos serão incorporados à coroa. Tem início a Reforma Luterana na Suécia. O rei Gustavo Vasa começou a promover os reformadores luteranos suecos Olaus, Laurentius Petri e Laurentius Andreaia. Apesar de Gustavo Trolle ser forçado a se exilar, todas as propriedades eclesiásticas foram transferidas para a coroa e as relações com Roma foram cortadas. Em 1531, Laurentius Petri foi eleito o primeiro primaz protestante da Suécia. Inicialmente, nenhuma mudança de doutrina foi feita pela Igreja oficial. O ano de 1528 foi marcado por novas execuções de anabatistas, agora na Alemanha. Em Augsburgo, na Alemanha protestante, no ano 1528, cerca de 170 anabatistas de ambos os sexos foram aprisionados por ordem do poder público. Muitos deles foram queimados vivos, outros foram marcados com ferro em brasa nas bochechas ou suas línguas foram cortadas. Os hinos, sempre entoados pelos anabatistas, eivados de tristeza e consternação pela permanente repressão que sofriam, serviam para dar-lhes força e coragem para encaminhar-se cantando para as fogueiras purificadoras. Os hinos dos anabatistas sempre denotam devoção e o assunto a respeito do martírio e do sofrimento, sendo que alguns foram compostos enquanto estavam presos. Bentley, 2009, p. 13. Em 1528, o anabatista Leonhard Schemer foi executado. Leonhard era católico e se tornou padre, mas se decepcionou com a corrupção e se uniu aos franciscanos. Porém também se decepcionou, pois estes eram também inquisidores, e viviam de prender, torturar e matar anabatistas. Leonhard abandonou os franciscanos e recebeu o batismo em uma igreja anabatista em 1527. A enciclopédia Menonita diz: ele foi criado em Vöcklabruck, Viena, por pais tementes a Deus e ansiava por ingressar no sacerdócio católico. Mas, ao encontrar pouca piedade na vida e nos ensinamentos dos padres, juntou-se aos frades descalços, franciscanos, conhecidos por sua piedade. Mas, novamente, não encontrou nada além de conflitos e hipocrisia. Finalmente, após experimentar essa vida por 6 anos, fugiu do mosteiro de Judenburg, na Estíria. Um gentil cidadão daquela cidade lhe deu algumas roupas e um florim para suas necessidades. Ele então começou a vagar. Primeiro foi para Nuremberg, onde aprendeu o ofício de alfaiate, e provavelmente conheceu alguns dos principais homens da época. Anabatismo. De Nuremberg, ele foi para Nikolsburg, na Morávia, para ouvir os ensinamentos de Ubmaier, tendo se oposto vigorosamente a eles em seus primeiros dias. De lá, foi para Viena para aprender mais sobre o verdadeiro cristianismo com Hans Rathe.
Ele relatou que a assembleia na Karnerstrasse ficou muito constrangida quando ele entrou, suspeitando que ele fosse um espião. Entretanto, após 2 dias de conversas, ele aceitou na primavera de 1527 o batismo de crente pelas mãos de Oswald Gleit. De Viena, foi para Steyr, a cidade industrial da Alta Áustria, conhecida como um polo de ideias radicais. Permaneceu lá por um tempo, ganhando a vida com seu ofício e batizando muitos convertidos à nova fé. A Irmandade nomeou pregador, Lehrmeister, e logo enviou a muitos países, Salzburgo, Baviera, Tirol, para disseminar sua nova mensagem. Embora soubesse que vários mosteiros na Áustria tentavam detê-lo como monge renegado, ele obedeceu ao chamado sem hesitar e foi capturado na cidade de Rattenberg, em Innsbruck, Tirol, sempre escrito Rotenburg nos documentos, em 25 de novembro de 1527, apenas 6 meses após sua conversão. Em Rattenberg, afirma, trabalhou apenas um dia, e mesmo assim assina uma de suas epístolas à Irmandade local como seu indigno bispo. Não podemos reconstruir completamente a história daquela congregação anabatista em Rattenberg, mas há pouca dúvida de que a influência de Siememer foi tremenda. Embora ele tenha permanecido na prisão até sua execução pela espada 7 semanas depois, em 14 de janeiro de 1528. O juiz distrital Bartolomeu Zangist foi muito leniente com seu prisioneiro, Beck, nota 61, permitindo que os irmãos entrassem e saíssem e dando-lhe papel e tinta para escrever o que quisesse. Assim, essas 7 semanas estão entre as mais frutíferas na longa e amarga história do anabatismo no sul da Alemanha e no Tirol. Seus escritos foram logo compilados em um panfleto ou livreto, presumivelmente para a congregação local, mas posteriormente encontraram ampla distribuição na Morávia, Alemanha e Suíça. Os luteritas, assim como Pilgram Marpeck e seu povo, tinham uma grande dívida com este notável mestre anabatista. Durante sua curta estadia na prisão, compôs e publicou diversas obras, incluindo O que é a Graça?, sobre o batismo no Novo Testamento, uma confissão antes do julgamento em Rattenburg. Ele também compôs o hino Quão Preciosa Morte dos Santos, que, como outras de suas obras, foi incluído no Ausbund, um inário anabatista do século XVI preservado pelos Amish. Ele escreveu um regulamento da igreja que foi posteriormente adotado pelos luteristas da Morávia. Em janeiro de 1528, ele tentou escapar da prisão, mas não conseguiu, o que resultou em condições ainda mais severas. Após ser submetido a torturas, foi decapitado em 14 de janeiro de 1528. Em 1528, Balthasar Ubmaier, que havia debatido com Zinglio, sendo preso e torturado, foi preso novamente. Balthasar Ubmaier, 1485 a 1528, foi um sacerdote católico alemão, reitor da Universidade de Ingolstadt. Ubmaier havia se convertido em uma igreja anabatista em 1522. Em 1524 foi questionado sobre a sua fé. A Enciclopédia Menonita diz: Em 1º de setembro de 1524, ele deixou Waldshut e foi para Schaffhausen. Mas também lá não estava seguro. Muito em breve, escreveu ele, recebi avisos de que eu seria preso. O governo abriu negociações com a Suíça, mas, como Ubmaier havia se estabelecido em Schaffhausen, a cidade recusou-se a entregá-lo à Áustria. Na Páscoa de 1525, Ubmaier foi batizado por Wilhelm Reublin junto com 60 de seus paroquianos e ele, por sua vez, batizou cerca de 300 outros. Em 3 Erbietungen escritas, declarou-se pronto a defender o que vinha ensinando há 2 anos, e para se defender da acusação de heresia, escreveu seu livreto de hereges e seus queimadores. Seus oponentes, entretanto, trabalhavam incessantemente para que ele fosse extraditado. Não se sentindo seguro em Der Freyung, retornou a Waldshut. A cidade,
ameaçada com uma pesada multa pelo governo e na esperança de encontrar assistência externa, estava agora em oposição aberta ao governo. Ubmaier tornou-se a alma de sua resistência e completou a reforma da igreja em Waldshut. A oposição dos anabatistas fez de Zwingli um defensor declarado do batismo infantil. Em resposta ao seu livro sobre o batismo, o rebatismo e o batismo infantil, Ubmaier escreveu seu livreto sobre o batismo cristão dos crentes, que é corretamente considerado como a apresentação clássica de seus ensinamentos sobre o batismo e como uma das melhores defesas do batismo de adultos já escritas. Foi dirigido contra Zwingli, embora não o mencione pelo nome, e causou uma profunda impressão tanto em amigos quanto em inimigos. Zwingli pegou em armas contra ele, e o Conselho de Zurique achou necessário organizar outra disputa, que foi realizada em 6 de novembro. A opinião pública aclamou Zwingli como o vencedor. Grebel, Mans e Blaurock foram convocados perante o conselho e avisados para desistir de seus ensinamentos, e porque eles não deram ouvidos ao aviso, eles foram levados para a prisão, de modo que se eles persistissem na separação, eles deveriam ser punidos mais severamente. O batismo de adultos e o adiamento do batismo infantil eram proibidos. O folheto de Zwingli contra Ubmaier é datado de 5 de novembro, e a refutação de Ubmaier, de 30 de novembro, mas esta última só foi publicada no ano seguinte em Nikolsburg, na Morávia, depois que o infortúnio se abateu sobre Waldshut e seus pregadores. Organizou uma disputa entre ele e Zwingli, que foi realizada em 21 de dezembro de 1525, mas terminou inconclusivamente. Foi para Constança e de lá para Augsburgo, onde se associou a zelosos anabatistas, e no verão de 1526 voltou-se para a Áustria, via Ingolstadt e Regensburg. Seu destino era a Morávia, onde vários credos coexistiam sem perturbação. Em Augsburgo, entre outros, batizou Hans Denk. No início de julho de 1526, Ubmaier chegou a Nikolsburg, que, por sua influência, tornou-se por um tempo o centro do movimento anabatista. Relatos contemporâneos afirmam que a presença de Ubmaier ali provocou um influxo extraordinário de anabatistas. Disse que cerca de 12.000 se reuniram gradualmente ali e nas proximidades. O Geschichtsbücher dos irmãos luterianos também relata: em 1526, Balthasar Webmor chegou a Nikolsburg, na Morávia, começou a ensinar e a pregar, mas o povo aceitou seus ensinamentos e em pouco tempo muitos foram batizados. Anabatistas de reputação estabelecida, incluindo alguns que sofreram a morte de mártires por sua fé, como Hans Hatt, Leonhard de Siememer e Hans Laffer, vieram para a comunidade. O impressor Simplestsog de Zurique, chamado Froschauer, que estava na Estíria por algum tempo, foi então chamado por Leonhard von Liechtenstein, trouxe toda a sua gráfica com ele e publicou todas as obras que Ubmaier escreveu depois de deixar Zurique. A maioria delas é dedicada aos chefes da nobreza morávia, com a intenção de ganhar seu favor para a causa anabatista. A oposição de Hatt levou Ubmaier a falar abertamente sobre o assunto mais uma vez no hospital, e em seu último livro, ele voltou a discutir essa controvérsia, rejeitou toda a violência, a qual Hatt evidentemente se inclinava, e disse isso a ele e a outros na cara deles. Do interrogatório de um assistente na disputa de Nikolsburg, aprendemos que outros assuntos também foram discutidos lá: batismo, comunhão, o juízo final, o fim do mundo, o novo reino e a vinda de Cristo. A disputa de Nikolsburg atraiu a atenção muito além das fronteiras da Morávia, como pode ser visto nos artigos da Morávia, que afirmam ser um ensinamento dos anabatistas, mas que misturam muita falsidade com a verdade. Assim, no curto período de um ano, publicou nada menos que 18 obras, algumas das quais havia escrito antes de chegar a Nikolsburg. A primeira, provavelmente concluída no final de novembro de 1525 e publicada em julho de 1526, foi sua obra Gespräch auf Meister Ulrichs Inglis Taufschlein von den Kindertal, a palavra do mestre Ulrichs Inglis, Taufschlein von den Kindertal. Quando a escreveu, evidentemente ainda não sabia da resposta áspera de Zwingli ao seu livro Von Christlichen Tal, Voz do Tal Cristão, veja acima, visto que não a mencionou.
queixou-se do severo sofrimento que suportou em Zurique, onde desejava apresentar a prova na palavra divina de que o batismo infantil é uma obra sem qualquer fundamento na palavra divina. Ele reclamou ainda da atitude severa de Zwingli em relação aos anabatistas, que, segundo ele, Zwingli pregava, deveriam ser decapitados. Por instigação de Zwingli, cerca de 20 anabatistas foram presos, para ali morrerem. Ao mesmo tempo, foi emitido um edito que ameaçava todos os anabatistas de afogamento. Dessa maneira, ele derrotou os anabatistas, mas não apresentou nenhuma escritura contra eles, e em vez disso, como admitiu em seu livreto Von den Aufruhigen Geister, aqueles que batizavam crianças não tinham fundamento nas escrituras para isso. E nos ensinamentos, continuou Ubmaier, a Sagrada Escritura será o juiz, e em assuntos temporais, o governo, a quem Deus deu a espada, para proteger os piedosos e punir os ímpios. Ele não queria se vingar de Zwingli, mas apenas contribuir para o restabelecimento da Igreja. 4 outros livretos, já concluídos, tratariam desses assuntos. 1. Catecismo ou Lertafel, o que um homem deve saber antes de ser batizado com água. 2. O que é o batismo cristão nas águas. 3. Uma ordem da Igreja cristã. 4. Uma resposta ao discurso zombeteiro de alguns pregadores em Basileia. Visto que todo cristão deve ser instruído antes de ser batizado, Ubmaier escreveu em Christliche Lertafel, da Ingeder Mens, Bevorerin Wasser getauft ward, Wissen Sol. O prefácio é datado de 10 de dezembro de 1526. Este Lertafel pretendia eliminar em geral a ignorância, nomeadamente entre o clero. Ele relatou a profundidade dessa ignorância a partir de sua própria experiência, com meu próprio rubor de vergonha, testemunho e digo abertamente que me tornei doutor nas Sagradas Escrituras sem compreender este artigo cristão contido neste livreto, sim, sem ter lido os Evangelhos ou as Epístolas Paulinas até o fim. Em vez de águas vivas, fui preso a cisternas de água lamacenta, envenenadas por pés humanos. Na forma de um diálogo entre Leonhard e Hans, os nomes cristãos de seus padrinhos na casa de Liechtenstein, ele discutiu os artigos da fé cristã. Um dos livros que Ubmaier trouxe para a Morávia, mais ou menos completo, não tem caráter polêmico. Trata-se de Zofartikel des Christlichen Glaubens zus Origens Wassertur Betuis Gestelte, a Confissão de Fé de Ubmaier. Também aqui, seus ensinamentos sobre o batismo e a comunhão formaram a base de seus argumentos. Ele orou fervorosamente para que Deus restabelecesse os 2 laços com os quais ele cingiu a Igreja, a saber, o batismo e a comunhão. O livro foi escrito em 15 de abril de 1526 e impresso em 1527. Um número considerável das obras de Ubmaier que se seguem tem conteúdo didático. Seu Curses Vaterum Ser, Nikolsburg, 1526, é um livreto devocional. Em seu Infaltigerum Terrichte auf die Worte, das ist der Leibmann in Ashmal Christi, Nikolsburg, 1526, ele demonstra que partir, distribuir e comer o pão não é partir, distribuir e comer o corpo de Cristo, que está no céu sentado à direita do Pai, mas sim um memorial de seu corpo, um comer na fé de que ele sofreu por nós. E assim como o pão é o corpo de Cristo em memorial, o sangue de Cristo também é um memorial. O livro é dedicado a Leonhard von Liechtenstein, a quem são dirigidas algumas palavras de apreço, e Nikolsburg é comparado ao Emaús bíblico. Nele, Ubmaier se opôs ao conceito de comunhão de Lutero tanto quanto ao de Zwinglio. O livro seguinte, intitulado Uma Forma para Batizar em Águas no Gelo, o Nikolsburg, 1527, e dedicado ao Johann Dubchansky von Zedenen da Alvabrova, contém as cerimônias batismais conforme as aplicamos em Nikolsburg e em outros lugares. Um propósito semelhante seria alcançado por O Uniforme des Nationals Christi, o 1527. É dedicado a Lord Bury de Cornix, um nobre morávio zelosamente devotado à causa da reforma, e lhe foi enviado pelo irmão Boêmio, Johann Zeisinger. Ubmaier referiu-se ao seu livreto, em Infaltigerum Terrichte, como uma apresentação dogmática da comunhão, e aqui apresentou de que forma a comunhão é celebrada em Nikolsburg. Ao final da conversa, Ubmaier declarou sua intenção de apresentar sua confissão de fé ao rei.
Ele executou essa intenção sem demora e escreveu a Rechenschaft seines Glaubens. Solicitou que o rei a ouvisse com a maior gentileza e lhe concedesse graça e misericórdia. A Rechenschaft contém 27 artigos, a maioria dos quais redigidos de forma que qualquer cristão pudesse subscrevê-los, e nos 2 pontos mais importantes, não redigidos dessa forma, ele está disposto a se submeter à decisão de um concílio, mas, enquanto isso, ficar parado nesses pontos. Ubmaier foi levado de volta a Viena e julgado na roda dentada perante o tribunal de heresia. Quando isso não produziu uma retratação, ele foi condenado à morte na fogueira. Sua esposa o encorajou, pois ela era, como Sprugel comenta, ainda mais firme em sua fé do que o marido. Quando Ubmaier foi levado ao local da execução, em 10 de março de 1528, ele disse palavras de conforto a si mesmo recitando versículos da Bíblia. Ao chegar ao cadafalso, acompanhado por uma grande multidão e seguido por uma companhia armada, ergueu a voz e clamou no dialeto suíço: Ó meu gracioso Deus, concedei-me graça em meu grande sofrimento. Voltando-se para o povo, pediu perdão se havia ofendido alguém e perdoou seus inimigos. Quando a madeira já estava em chamas, gritou: Ó meu Pai Celestial! Ó meu gracioso Deus! E quando seus cabelos e barba queimaram, ó Jesus! Sufocado pela fumaça, morreu. Para o espectador, parecia sentir mais alegria do que dor. Como relatos de Schichtbücher, ele selou sua fé com seu sangue como um cavaleiro. Sua esposa, filha do cidadão de Waldshut, fez o mesmo. Poucos dias depois, ela foi jogada da grande ponte sobre o Danúbio com uma pedra amarrada no pescoço e se afogou. Os homens que haviam sido capturados com ele retrataram-se, exceto 2 que também morreram nas chamas em 24 de março. Na pira, cantaram: Vem, Espírito Santo. Em 1525 foi capturado pelos protestantes e torturado. Acabou por se comprometer a não pregar mais contra o batismo de recém-nascido. O historiador William Steppe, em sua obra A História dos Anabatistas, uma introdução ao anabatismo do século XVI, descreve as palavras de Ubmaier condenando a perseguição. Nem sequer o Estado tem o direito de usar a força contra alguém devido a diferenças religiosas, nem mesmo quando essa pessoa for ateísta. Deve ser evidente para todos, até mesmo para os cegos, que a lei que demanda a queima dos hereges é uma invenção do diabo. Segue seu lema característico, o qual adornou tudo o que publicou: a verdade é imortal. Steppe, 2017, p. 88. Em 1525, Ubmaier publicou o livro O Batismo Cristão de Crentes, onde defende que o batismo em água só tem validade se o batizando possuir consciência dos seus pecados e manifestar arrependimento e compromisso na mudança de vida. Ubmaier debateu com Zwinglio sobre o batismo infantil, mas o conselho da cidade apoiou Zwinglio. O historiador John Christian, em sua obra História das Igrejas Batistas, publicado em 1922, diz: Balthasar Rubmaier, em um folheto publicado em Schaffhausen, na Suíça, incluiu os turcos e ateus em seu apelo pelos direitos da consciência. Ele diz: a queima de hereges não pode ser justificada pelas Escrituras. O próprio Cristo ensina que o joio deve crescer com o trigo. Ele não veio para queimar ou matar, mas para dar vida, e isso mais abundantemente. Devemos, portanto, orar e esperar melhorias nos homens enquanto viverem. Se não puderem ser convencidos pelos apelos à razão, ou à palavra de Deus, devem ser deixados em paz. Não se pode ver seus erros com fogo ou espada. Mas se é crime queimar aqueles que rejeitam desdenhosamente o Evangelho de Jesus Cristo, quanto mais é queimar os verdadeiros expositores e exemplos da palavra de Deus. Um aparente zelo por Deus, o bem-estar da alma e a honra da Igreja. De fato, para todos, deve ser evidente que a queima de hereges é um artifício de Satanás. Ubmaier, von Ketzer-Niverbrennen. A 1524. Em 1526, o protestante Zwinglio ordenou a prisão de Ubmaier e sua esposa.
Ubmaier foi torturado por vários dias em uma espécie de esticador e acabou por assinar uma retratação. Figura: instrumento de tortura usado por Zwingli. Ubmaier foi solto e decidiu abandonar Zurique pois se sentiu envergonhado diante dos anabatistas por ter se retratado e seguiu para a Morávia. Alguém poderá até comparar o erro de Ubmaier ao erro dos traditores, nos dias do Império Romano, mas são situações diferentes. Ubmaier não foi simplesmente executado, o que acredito que ele aceitaria normalmente. Ele foi cruelmente torturado por muitos dias. A perseguição do Império Romano não era nada quando comparada à perseguição dos católicos e protestantes. Na região da Morávia, Ubmaier encontrará maior liberdade para exercer a sua fé anabatista. Em 1526, Ubmaier escreveu a obra Breve Apologia, onde retoma o tema do seu erro de ter feito uma retratação negando o batismo de adulto. Ele afirma que continuaria pregando contra o batismo de recém-nascidos e pede perdão a Deus. Posso errar, sou um homem, mas não posso ser um herege. Ó Deus, perdoe minha fraqueza. As torturas dos protestantes eram piores que os católicos. Os católicos torturavam por até 1 hora. Os protestantes torturavam por um dia inteiro. O teólogo protestante Meifart descreve a tortura que ele mesmo presenciou. Um espanhol e um italiano foram os que sofreram esta bestialidade e brutalidade. Nos países católicos não se condena um assassino, um incestuoso ou um adúltero a mais de 1 hora de tortura. Porém, na Alemanha protestante a tortura é mantida por um dia e uma noite inteira. Às vezes, até por 2 dias, outras vezes, até por 4 dias, e após isto, é novamente iniciada. Esta é uma história exata e horrível, que não pude presenciar sem também me estremecer. https://www.veritatis.com.br/Inquisição-Protestante em 16 de janeiro de 2022. Os anabatistas da Morávia receberam Ubmaier e este retomou o seu ministério. Ubmaier escreveu 2 tratados sobre livre-arbítrio. Em 1527 Ubmaier foi detido mais uma vez, agora pelos católicos. Mesmo diante de intensa tortura, ele não se retratou. O relato de uma testemunha ocular da execução foi dado por Stephen Sprugel, reitor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Viena. Ubmaier, disse ele, estava firme na sua heresia como uma rocha inamovível. Enquanto sua esposa o exortava a se manter firme, ele foi levado ao local da execução. Quando a procissão chegou à pilha de lenha, Ubmaier gritou no dialeto suíço: "Ó Deus misericordioso, perdoa meus pecados no meu grande tormento." Step, 2017, p. 106. Ubmaier foi queimado vivo em 1528 e 3 dias depois a sua esposa foi afogada no rio Danúbio. O encontro entre Ubmaier e os anabatistas foi excelente. Ubmaier era um grande teólogo enquanto os anabatistas eram proibidos de viver nas grandes cidades e até de estudar em faculdades e por conta disso, possuíam um conhecimento superficial de linguística e até das escrituras, pois se dedicavam a temas elementares, o famoso Jesus salva, cura e liberta.